Olá, estou fazendo essa gravação para disponibilizar para vocês a parte da aula, para quem não assistiu, sobre a perspectiva do Lotman acerca da comunicação. Vou compartilhar, então, a tela com vocês. Então, Lotman fez estudos no âmbito da semiótica, da história e da comunicação, e essa perspectiva semiótica dele envolvia bastante o próprio processo de comunicação. Então, essa via foi bastante importante para os estudos dele. E no livro Cultura e Explosão, que foi uma das suas últimas publicações antes de falecer, ele escreveu um pequeno artigo sobre comunicação e como ele entendia as características mais relevantes do processo comunicacional, sempre considerando que o que ele propôs não foi um modelo, mas sim uma problematização da comunicação e o modo como ele entendia que a comunicação tinha, digamos assim, qualidades. Então, nesse artigo, ele começa explicando sobre o sistema monolinguístico, que é esse sistema que a gente conhece a partir da teoria da informação, da teoria matemática do Shannon, e naquela época, nos anos 60 e posteriormente, os influxos, as influências da cibernética eram muito potentes. E essas influências da cibernética também acabaram atingindo a escola Tartu Moscou. No entanto, a proposta de Lotman, ela visa justamente ultrapassar essa proposta do modelo matemático, que tem um emissor que manda uma mensagem para um receptor. Mas nessa perspectiva, tanto o emissor quanto o receptor precisam ter o mesmo volume de código e o mesmo volume de memória. Só que isso, obviamente, não acontece na comunicação humana e ela se dá no âmbito da comunicação tecnológica, da comunicação artificial. E justamente porque a teoria da informação não considerava a inserção social da comunicação, também não considerava a interação entre os sujeitos humanos, né, que era vista como um modelo não apropriado, porque tinha uma orientação muito unificadora e se restringia à transmissão da informação, como vocês podem ver no esquema, num padrão linear, com o mesmo volume de código e mesmo volume de memória, né? Então, nessa perspectiva, Lotman entendeu que era um modelo pouco apropriado para pensar a comunicação e consideravelmente limitado, já que ele engessava o processo e não abrangia outros aspectos da comunicação que ele considerava importante. Mas é claro que a gente sabe que a teoria matemática tem muita influência no campo, apesar da gente entender que ela está ultrapassada, ela ainda traz ou orienta muitos pensamentos sobre comunicação. Na perspectiva da comunicação, e da perspectiva da semiótica mesmo, esse modelo da teoria matemática seria um modelo de comunicação ideal. Ideal aqui, entre aspas, entendido como essa relação
que tem uma inteligência lógica e que consegue emitir uma mensagem, um emissor emitir uma mensagem ao receptor e essa mensagem chegar ao receptor da mesma forma que saiu do âmbito do emissor. Para isso acontecer, é necessário o mesmo volume de código e o mesmo volume de memória, que já falei, não acontece na comunicação humana. E essa perspectiva, esse pensamento de ultrapassar ou de problematizar essa teoria, vem justamente porque a estrutura semiótica, ela não é estável e também não é imutável. Quando se fala em estruturas semióticas ou sistemas semióticos, estão sempre presentes justamente a instabilidade e o movimento constante. Então, muitas vezes, nessa teoria matemática, alguns elementos, como o ruído e outros a respeito de compartilhamento de códigos, ou seja, todas as diferenças que aparecem nesse modelo, elas são classificadas como erro. E existem até mecanismos especiais para tentar ajustar esses erros, como, por exemplo, o uso da redundância, que visa evitar justamente a entrada do ruído no processo comunicacional. E, então, a partir disso, se entende que essa teoria matemática leva a um conceito inadequado da comunicação, e isso já é bastante aceito, fundamentalmente, né, substancialmente aceito no âmbito da comunicação, a limitação dessa teoria, e, portanto, o desdobramento dessas teorias iniciais da comunicação, sobretudo no âmbito do funcionalismo, eles foram sendo ultrapassados e outros pensamentos foram sendo trazidos. E o que o Lotman faz é justamente trazer um pensamento, digamos assim, alternativo para se pensar a comunicação, considerando, obviamente, as especificidades semióticas desse processo, que é o que interessa ao Lotman, e buscando trazer à tona ou dar relevância a aspectos que não são comumente dados a várias teorias da comunicação. Então, eu entendo que ele traz uma reflexão problematizadora que vai trazer uma visão complementar para isso que a gente entende como comunicação. Então, o que o Lotman está propondo não é uma teoria da comunicação, mas um raciocínio outro para pensar a comunicação, problematizando a comunicação pela via da linguagem, do código, da memória, e também pelos atravessamentos de espaço e de tempo entre os interlocutores. Então, nessa lâmina é possível perceber, ele coloca como sujeito A e sujeito B, mas a gente poderia pensar dois espaços comunicacionais, né, humanos, mais humanos, enfim. Ele coloca que essa identidade de código e de memória se daria no âmbito desse espaço de intersecção, que é esse que vocês veem aí no esquema. Então, seria essa a região comum entre os locutores, entre os interlocutores, né, num processo comunicacional. E, portanto, é nesse domínio de aproximação e de similaridade entre os sujeitos comunicantes que se permite determinar um nível ideal de identidade entre códigos e linguagens, seguindo, então, uma tendência de compreensão da mensagem.
seria o lugar ideal da comunicação, esse espaço de não intersecção. Os exemplos mais diretos disso que a gente pode trazer seria frases como pare, não pise na grama, que horas são. São mensagens que funcionam muito bem para a maioria dos interlocutores que tem o domínio da língua portuguesa. Ok, por outro lado, nesse mesmo esquema aí, fica evidente também um espaço de não intersecção entre os sujeitos que partilham a comunicação. E, obviamente, a gente pode entender diferentes níveis de intersecção entre sujeitos que se comunicam. E esses espaços de intersecção, esses espaços de não intersecção, eles fariam parte também da comunicação humana, trazendo uma não identidade de base entre os sujeitos comunicantes, o que permitiria se pensar, se problematizar em como se daria, então, essa comunicação se não tem essa identidade de base. Mas a gente sabe que, na prática, a gente se comunica a partir dos nossos espaços de não intersecção, ou seja, de não identidade de base entre sujeitos comunicantes. Então, nesse âmbito dos espaços de não intersecção, mais do que uma inteligência lógica, funcionaria uma inteligência racional, e aqui poderia se vislumbrar os mecanismos próprios de comunicação e de memória dos interlocutores, e também a possibilidade de, a partir desses espaços de não intersecção, criação de novos textos. Então, como falei para vocês, a comunicação humana teria diversos níveis de intersecção e, portanto, essa comunicação, e, portanto, diversos domínios comuns de código e memória. O que o Lotman deixa evidente é que o predomínio, o uso exclusivo de uma desses espaços de intersecção ou de não intersecção, isso representaria destruição da informação, e eles se constituem, então, num campo de intersecção recíproca, né? De tensão recíproca entre eles. E esse é um conceito bastante importante nessa problematização do Lotman a respeito da comunicação, o conceito de tensão e de criação de novos textos. O que ele evidencia nisso é que há um valor de diálogo entre esses espaços comunicacionais, e esse valor de diálogo se dá tanto no nível da intersecção quanto no nível da não intersecção. Então, nesse nível da intersecção, se daria o espaço ideal para a comunicação, e nele se poderiam trabalhar com previsibilidades de textos e mensagens comunicativas, continuidades, ou seja, a repetição desses textos que nos permitem ficar mais à vontade para interpretá-los, e as regularidades que são o produto das regras e das normas que existem nesse campo de como deve ser feita a comunicação e, portanto, segue-se algumas regularidades. E o que o Lotman defende também é que o intercâmbio da informação nessas partes que se cruzam de espaço de intersecção, elas vão sofrer do vício da trivialidade, ou seja, dessa repetição constante, e os textos ficariam enfadonhos, ou
absolutamente triviais, bastante recorrentes, e, portanto, limitados em termos do processo criativo e até em termos do próprio tensionamento do processo de comunicação. Então, ele vai elaborar a problematização dele sobre esses espaços mais tradicionais da comunicação, que seria o da intersecção, justamente pela sua banalidade, pela sua simplicidade, pela sua despretensão. Mas é justamente na não intersecção que ele encontra um ponto de vista relevante para pensar a comunicação, e o que a gente pode depreender disso é que nesses espaços, ou nesses ambientes, se tem menos segurança comunicativa, porque os sistemas modelizantes não estão tão ajustados entre os sujeitos inseridos no processo de comunicação. Ali estariam evidenciadas imprevisibilidades, descontinuidades e irregularidades também, e esse tensionamento vai provocar, com certeza, ruídos, né? Os ruídos são mais elevados e a redundância tende a ser minimizada, mas justamente nesse espaço que está esse valor dialógico da comunicação, porque é preciso estabelecer não uma transmissão de informação simples, mas um processo comunicativo mais completo, mais complexo entre enunciador e enunciatário. Então, com isso, o Lotman está dizendo também que os sujeitos comunicantes, enunciador e enunciatário, não operam sobre um conhecimento comum, usos equivalentes de códigos, de memória e de linguagem. São competências diferentes e, portanto, trazem à tona esses espaços, digamos, irregulares, né? Que não têm similaridade, ou que têm espaços de não similaridade. Uma citação do Lotman, que vai falar sobre o valor dialógico, é a seguinte, abre aspas, o valor dialógico não está ligado à parte que se intersecciona, mas à transmissão de informação entre as partes que não se interseccionam. Quanto mais difícil e mais inadequada é a tradução de uma parte não interseccionada do espaço à língua da outra parte, mais preciosa se torna, nas relações informacionais e sociais, o efeito dessa comunicação paradoxal. Então, o Lotman reconhece mesmo uma comunicação paradoxal dentro desse espaço de não intersecção, que pode levar a vários níveis de intradutibilidade, de tensionamento e de não entendimento mesmo da mensagem, do texto comunicacional. E, por fim, o que a gente não pode descartar e que deve ter sempre presente é que esses dois âmbitos, eles estão sempre em relação contínua, justamente porque o Lotman defende que a anulação de um é também a anulação do outro. Se a gente não tiver nenhum espaço de intersecção, a comunicação não existe, porque só há nesse espaço incompatibilidade de códigos e de memórias. Mas se esse espaço de intersecção for muito amplo e a comunicação se der apenas ali, a gente vai se comunicar justamente pela previsibilidade e por essa limitação comunicacional que não prevê um espaço de criação e de novidade, justamente pelos ruídos e pela transitoriedade dos códigos. Então, o Lotman não elenca exatamente, mas a gente pode depreender que a comunicação ela vai se construindo, pelo menos em duas direções que a gente pode identificar, a da previsibilidade e a da imprevisibilidade, e ambas se estimulam reciprocamente.
elas se tensionam, mas também elas se estimulam e se relacionam reciprocamente e, às vezes, simultaneamente também, produzindo, então, uma forma dinâmica no processo de comunicação, por sucessão, por simultaneidade, e a partir de vários estados, vários níveis, várias camadas de comunicação. Outra coisa que é importante observar do Lotman é que ele diz que está interessado justamente nessa parte difícil da comunicação, que por vezes fica quase impossível de estudar, que são esses espaços de imprevisibilidade. E a relevância disso, para ele, está justamente nos diálogos que esses espaços podem provocar no processo comunicacional, e inclusive pela indeterminação de sentidos que vão se constituindo nesses espaços de não intersecção. E é por isso que também a comunicação é entendida por ele, nessa perspectiva, como paradoxal, porque o que ele está, de certa forma, defendendo é que existe um espaço em que pode haver quase um espaço de intradutibilidade, de não comunicação, que são esses espaços de não intersecção. E justamente aí a comunicação fica mais difícil, ela poderia ser entendida como inadequada, as traduções de uma parte para outra também ficam mais difíceis, mas ela também ultrapassa só o aspecto informativo da comunicação e entra num aspecto mais social e, portanto, mais cultural. Então, nesse esquema aí, a gente pode depreender que existem diversos graus, diversas camadas ou diversos graus de tradutibilidade e de intradutibilidade, entendendo sempre intradutibilidade como um momento de indeterminação dos sentidos e que depois, de alguma forma, é superado. E esse tensionamento, então, é justamente uma tarefa o tensionamento é um objeto de estudo, ou pode ser um objeto do estudo do semioticista, buscando entender melhor como se dá a comunicação nesse âmbito especificamente. Então, como eu dizia antes, o Lotman não coloca exatamente quais são os benefícios para a comunicação desse seu modo de pensar, ele apenas reflete sobre isso, mas de partida é importante a gente entender que todo texto semiótico e, portanto, todo o processo, toda mensagem comunicativa, toda materialização da comunicação em texto, vai trazer traços distintivos, semioticamente falando, a partir justamente de heterogeneidades que circulam nesses textos e justamente os espaços de intersecção, eles vão ser responsáveis por acrescentar mais valor à mensagem, justamente porque estabelece esse diálogo, amplia as possibilidades de sentidos nos textos e também estimula o reconhecimento de códigos e memórias não partilhados. Então, isso vai trazer uma amplitude ao processo comunicativo, e é justamente essa amplitude que é objeto de interesse da semiótica da cultura. E, de certa forma, também, eu entendo que essa amplitude comunicacional, a partir dos espaços de não intersecção, tem um ponto de vista, pelo menos uma linha de atravessamento com o que Guattari chama de transversalidade da comunicação. Então, entre
os elementos que entendo que o Lotman traz para a comunicação, para problematizar e, ao mesmo tempo, para contribuir com esse conceito, está o conceito de tensão, que é muito importante, e esse conceito de tensão, ele é responsável pela estimulação de linhas de força que se atritam, né, e que colocam em tensão o traduzível e o não traduzível, né, e, portanto, afeta os mecanismos de tradução e também de configuração ou de construção dos sentidos sobre os textos, instalando quase uma janela para o processo comunicativo, em que novos textos podem ser criados justamente a partir dessas janelas que se abrem nos espaços de não intersecção. É importante a gente também entender que Lotman dá uma importância para esses sentidos que entram em tensionamento e que habitam esse espaço de difícil tradutibilidade, não só porque a partir dali são criados novos textos, e aí a gente pode discutir muito sobre as possibilidades de criação de novos textos, que é o que a gente vê na aula seguinte a essa, mas também porque ali há a possibilidade do não enquadramento numa linha muito regrada, normatizada e rígida no processo de tradução. É justamente aí nesse tensionamento, nesses espaços de não intersecção, que surge a possibilidade de problematizar o próprio processo de comunicação, de problematizar e tensionar, portanto, os códigos, as linguagens e os próprios textos, consequentemente, né? É um espaço de criatividade, mas também de rupturas de sentidos, sobretudo rupturas com sentidos estabelecidos e bastante regularizados. Então, a comunicação, o conceito de tensão, desculpem, vai estar muito associado justamente à noção de ruído e de código, justamente porque o ruído vai ser esse criador de intradutibilidade e da possibilidade de buscarmos possíveis traduções, ampliando o lastro comunicacional de códigos e de linguagens, e também o próprio código entendido não como um sistema rígido de regras, mas como um sistema que está em constante atualização e que, portanto, não é único, né? Ele está sempre em transformação e, igualmente, sendo tensionado. E nesses espaços, então, de comunicação pela via, que inclui também a via de não intersecção, estão ali muitos movimentos com várias velocidades, várias capacidades de transformação, considerando os arranjos que já são costumeiros dentro dos espaços de intersecção, mas considerando também, por assim dizer, desarranjos criativos que se dão nos demais espaços. Então, como eu falei já, a questão do código também tem importância, porque ele não é unívoco, ele pressupõe história, e ao pressupor história, ele pressupõe também movimento, e por esses tensionamentos, ele sofre mutações e atualizações. A gente sabe que o código não é rígido, mas a tendência à interpretação de código é sempre uma decodificação específica e mais limitada.
e não é esse o entendimento que a gente pode aplicar à semiótica da cultura. Lembrando ainda que o conceito de tensão, ele está muito associado, por Lotman, à resistência de forças, e essas resistências de forças que se estabelecem nos espaços de não intersecção e nos espaços de intersecção, elas justamente são elas capazes de estabelecer esses tensionamentos, estabelecer disputas de sentidos nos diversos estratos semióticos que se estabelecem num texto, e também essas resistências de força são capazes de ampliar, então, o campo de intersecção, mas também ampliar o campo da própria comunicação, que está sempre em constante movimento. Outro aspecto, então, é o ruído, justamente porque ele é configurador de novos sentidos. Esse ruído que se estabelece nos espaços de não intersecção, de não compartilhamento de códigos e de linguagens e de memórias, ele vai buscar, ele vai se manifestar, e obviamente que há um processo de tradução ali possível, que pode não ser idêntico ao que se espera num espaço de intersecção, mas é justamente a partir desse ruído que são criados textos novos. Como a gente é da comunicação, a gente, em geral, sempre pensa muito numa comunicação ideal, sobretudo nas nossas áreas profissionais, em que o receptor ou o interlocutor entenda a mensagem o mais próxima possível daquilo que é emitido por nós como criadores de textos comunicacionais. No entanto, pela semiótica da cultura, a semiótica da cultura levanta justamente através do ruído essa possibilidade, que a gente também sabe que existe, do interlocutor não interpretar a mensagem ou o texto de acordo com as intenções do enunciatário. E isso não só é relevante no sentido de criação de novos textos, mas é também uma problematização para o próprio processo de comunicação, entendendo que nesses espaços de não intersecção, onde se manifesta o ruído, também é um espaço comunicativo que deve ser considerado e, portanto, não eliminado do processo de comunicação, mas onde essa partilha do comum, que vem do termo da comunicação, ela vai se ampliando e dinamizando em movimentos sobre códigos e linguagens, mas também permitindo uma inserção do receptor no próprio texto, pela construção que ele pode fazer a partir do texto que chega para ele. Então, são justamente esses textos que a gente não consegue prever que estão nos espaços de intersecção e que são atingidos pelo ruído, que a gente pode prever só relativamente, portanto, ou que tem irregularidades e que traz imprevisibilidades, que o Lotman entende como dispositivo pensante, que a gente também vai ver isso no próximo encontro. Então, essa questão do dispositivo pensante nos espaços que também emergem da não intersecção, do ruído e do tensionamento, é bastante importante para a gente entender não só a comunicação, mas o próprio movimento de reflexão e de pensamento da semiótica da cultura. Não como um texto que se manifesta apenas a partir do enunciatário, mas como um texto em movimento que se configura como um dispositivo pensante.
E um exemplo que é bem evidente é o filme Mother, que alguns de vocês assistiram, que, a princípio, pelo menos da primeira vez em que o espectador se depara com esse filme, ele vai perceber diversos espaços de não intersecção em relação ao diretor, à produção, aos autores, enfim, em relação a esse filme, entendendo que é possível, é necessário produzir construção de sentidos justamente pelas rupturas de sentidos causadas por esse filme, e muitas vezes o próprio espectador ele vai precisar de pistas do diretor, lendo entrevistas, ou pistas de outras pessoas que já assistiram o filme, ou que já leram alguma coisa sobre o próprio filme, para colocar o próprio processo de interpretação em andamento, porque o filme vai estar cheio de ruídos e vai estar constantemente tensionando os nossos códigos habituais e a nossa memória habitual para a leitura de um filme, né? Para a tradução de um filme, como enfim, tradução como termo usado pela semiótica da cultura. E é óbvio, então, que, além das pistas do diretor, o espectador desse filme, ele vai precisar ter uma memória, um conhecimento de códigos religiosos, códigos da Bíblia, enfim, de questões míticas também, para conseguir fazer uma tradução desse filme num âmbito mais complexo e não apenas como transmissão de informação, porque aí sim vai ficar um processo comunicativo bastante limitado se a gente fizer a interpretação do filme só pelo filme mesmo. Então, um exemplo como esse evidencia que a gente tem um raciocínio desestabilizado quando esses textos chegam até a gente. Justamente porque esses textos eles vão desestabilizar o nosso próprio entendimento do processo comunicativo, que está constituído sobre regularidades, previsibilidades e continuidades. E é por isso que a gente tem um modo de tradução e de comunicação que é comum a todo mundo, né, e que permite esse alto nível de comunicabilidade, digamos assim. Mas para o Lotman, um alto nível de comunicabilidade seria justamente a inclusão desses espaços de não intersecção. Então, para complementar, justamente o ambiente da comunicação e o ambiente da semiotização seria esse que considera os espaços de não intersecção e, portanto, seria objeto de interesse, deveria ser objeto de interesse tanto da comunicação e, obviamente, da semiotização. E quando se está afastando, que é o que o Lotman propõe, se afastar desse modelo ideal da comunicação trazido pela teoria matemática, né, ou teoria da informação, o que se está procurando é também pontos de contato com todos esses elementos e esses elementos sígnicos e esses sistemas semióticos que não circulam costumeiramente no ambiente comunicacional ao qual a gente está acostumado e também não circula, obviamente, muitas vezes nos estudos próprios da área da comunicação, e por isso eu vejo aí a relevância dessa pesquisa. Então, isso nos coloca não só a hipótese, mas como a certeza de que a comunicação também acontece em zonas, digamos, inadvertidas, em zonas que nos são alheias, que não são costumeiras,
em zonas onde as nossas competências comunicacionais são mais limitadas. E aí, ainda, dentro dessa perspectiva, é importante a gente considerar que, então, a semiótica e esse modo de entender a comunicação vai nos preparar para uma leitura mais adequada, tanto da cultura como da comunicação, conseguindo um aprofundamento nesse processo comunicacional, no entendimento desse processo comunicacional, e, ao mesmo tempo, justamente esses aspectos que o Lotman levanta nessa sua problematização da comunicação, eles buscam apontar a configuração política de um texto, né, de como o texto tem essa complexidade, e mesmo essa configuração política, e aí também se evidenciam termos como irregularidades, imprevisibilidades, descontinuidades, sempre em modo complementar com as regularidades, previsibilidades e continuidades. No âmbito da inclusão dos espaços de não intersecção na comunicação, que eu acho importante também a gente ter em mente que justamente esses deslocamentos, eles vão tensionar o nosso entendimento de comunicação, mas eles tensionam também os sistemas semióticos e provocam instabilidade de diversas ordens. E, ao provocar essas instabilidades, eles vão ativar uma negociação com as racionalidades, com as lógicas variadas que já existem no sistema semiótico, no sistema comunicacional, e eles vão poder produzir compreensão, mas também vão produzir a incompreensão de textos. E nessa incompreensão pode levar à criação, pode levar à ampliação da esfera comunicacional, mas também pode levar à confusão e à falsificação. Eu acho que o maior problema se dá quando um sistema semiótico se apodera dessa indeterminação de sentidos ou da incompletude do texto, ou seja, desses espaços de não intersecção, para estabelecer, para construir sentidos falsos, né? Para adulterar ou para deformar o próprio processo comunicacional, às vezes com objetivos doutrinários, às vezes com objetivos enganadores, e tendo sempre por trás, do meu ponto de vista, estratégias de poder e estratégias de dominação. Outra coisa que entendo que é importante também é que, quando a redundância é minimizada num texto e o ruído é elevado, portanto, com a entrada desses espaços de não intersecção, a potência criativa é elevada, né, ocupando as zonas de não convergência, mas ocupando também essas zonas de convergência para permitir a ampliação dos espaços comunicacionais. E é também uma manifestação de uma contrariedade, uma reação a esses modelos racionalizantes que são muito redutivistas, que reduzem muito os processos comunicacionais. Então, estão tirando esse processo de comunicação de um ambiente, de um território ideal, né, naquele sentido da teoria da comunicação. E se a gente ficar só com os aspectos dos espaços de intersecção e de como o processo comunicacional se constrói ali, a gente vai ficar, obviamente, na trivialidade da repetição, das continuidades e das previsibilidades, e ficando só aí
eu entendo que a gente tem um potencial imenso para caminhar em direção a universalizações e a totalizações, que é uma coisa também que a semiótica da cultura entende que não existe ou não deve existir. Mas esse espaço de intersecção e das trivialidades e repetições também é muito propício para a criação de estereótipos e para a criação de preconceitos, que acabam formando, obviamente, sentidos falsos. Então, o lugar ideal da comunicação, que seria ali, a partir da perspectiva da teoria da informação, é também um lugar de criação de sentidos falsos pela própria repetição e trivialidade desses processos. E para o Lotman, lembrando que o espaço ideal da comunicação é esse espaço que envolve a não intersecção, a possibilidade de diálogo, e ele diz que a não compreensão, abre aspas, a não compreensão é um mecanismo de sentido tão importante quanto a compreensão. E fecha aspas, né? E mais uma vez ele leva a pensar que o fundamental é estudar esses processos e esses mecanismos quando eles estão em tensionamento, quando eles buscam potências de disputas de forças, né? E assim traz para a comunicação um outro aspecto importante, né? Que é esse do tensionamento, das descontinuidades, das imprevisibilidades e também da possibilidade de uma configuração política dos textos e, inclusive, abre espaço para que os interlocutores, tanto enunciador quanto enunciatário, façam parte desse processo de comunicação, ou sejam entendidos como parte desse processo de comunicação. Então, é isso. A gente finaliza essa parte aqui. E se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato, por favor.